Meu nome é Antônio. Tenho 81 anos. E há 3.416 dias espero meu filho voltar. Sei exatamente quantos são, porque marco cada um deles no calendário que guardo debaixo do travesseiro, longe dos olhos curiosos das enfermeiras que acham que estou perdendo a cabeça. Não estou. Minha mente está clara como água de fonte, e por isso mesmo dói tanto. Se eu fosse louco, talvez não sentisse essa dor que me corrói as entranhas desde que ele saiu pela última vez, prometendo que voltaria logo, que só precisava resolver umas coisas na capital. Isso foi em 2016. Ele tinha 42 anos então, já um homem feito, com cabelos começando a encanecer nas têmporas, igualzinho aos meus nessa idade. Quando nasceu em 1974, eu tinha 30 anos e acabara de conseguir emprego na fábrica de tecidos. Sua mãe, minha querida Isabel, havia morrido no parto e eu fiquei sozinho com aquele bebê minúsculo que chorava tanto que os vizinhos reclamavam. Mas eu não me importava com o choro dele. Era música para meus ouvidos, porque significava que ele estava vivo, que tinha sobrevivido quando ela não conseguiu. Criei o Miguel sozinho e juro pela alma da Isabel que fiz o melhor que pude. Trabalhava 2 turnos na fábrica para poder comprar fraldas, leite em pó, roupinhas. Nas madrugadas, quando ele acordava chorando, eu o ninava no colo enquanto esquentava a mamadeira no fogão a lenha. Não tinha geladeira naqueles primeiros anos, então tinha que sair de casa 3 vezes por dia para comprar leite fresco na venda do seu Joaquim. O dinheiro era pouco, sempre pouco, mas o amor que eu sentia por aquele menino era tão grande que enchia todos os vazios da nossa casa humilde. Lembro-me de quando ele deu os primeiros passos. Eu tinha chegado em casa morto de cansaço. Havia trabalhado 16 horas seguidas porque precisava do dinheiro extra para comprar um berço novo, já que ele estava crescendo e não cabia mais no caixote que eu havia improvisado. Abri a porta e lá estava ele, de pé no meio da sala, balançando e sorrindo para mim. Soltei a marmita no chão e me ajoelhei de braços abertos. Ele veio cambaleando até mim, e quando caiu no meu peito, comecei a chorar como não chorava desde o funeral da Isabel. Eram lágrimas de alegria, de orgulho, de uma felicidade que eu pensava que nunca mais sentiria. As primeiras palavras dele foram papai. Não foi mamã, como costuma ser com as outras crianças. Foi papai. E eu soube que ele entendia que só tínhamos um ao outro no mundo. Passamos anos assim, eu e ele contra tudo e contra todos. Quando ele ficava doente, eu faltava ao trabalho e perdia o dia de salário, mas ficava ao lado da cama dele, fazendo chá de ervas que minha mãe me ensinou, contando histórias que eu inventava na hora, cantando cantigas que a Isabel cantava quando estávamos namorando. Na escola, ele era o melhor aluno da turma. A professora Dona Carmen sempre me chamava para conversar, não por causa de problemas, mas para me contar como o Miguel se destacava. Esse menino tem futuro, ela dizia, e eu saía de lá com o peito estufado de orgulho. Trabalhava ainda mais duro para poder comprar os cadernos, os lápis, os livros que ele precisava. Às vezes, quando o dinheiro estava muito apertado, eu comia só pão no almoço para que ele pudesse levar uma marmita completa para a escola. Aos domingos, nossa tradição era ir à praça. Eu comprava um picolé de groselha para ele, sempre de groselha, era o favorito. E ficávamos sentados no banco debaixo da figueira grande, vendo as outras famílias passearem. Ele me contava sobre os colegas da escola, sobre as lições que havia aprendido, sobre os sonhos que tinha. Queria ser médico, dizia. Queria ajudar as pessoas como os médicos que cuidaram da mamãe quando ela estava no hospital. Eu sabia que seria difícil,
que não tínhamos dinheiro para pagar uma faculdade de medicina, mas nunca disse isso para ele. Sempre respondia que ele poderia ser qualquer coisa que quisesse, desde que estudasse muito. E ele estudou. Meu Deus, como ele estudou! Quando chegou ao ensino médio, eu fazia 3 trabalhos. Continuava na fábrica de dia, limpava escritórios à noite e, nos fins de semana, carregava sacos de cimento na construção civil. Chegava em casa com as costas doendo, as mãos cheias de calos. Mas, quando via ele debruçado sobre os livros na mesa da cozinha, iluminado pela lamparina a querosene que usávamos para economizar energia, tudo fazia sentido. Cada saco de cimento que eu carregava, cada chão que eu esfregava, era por ele, pelo futuro dele. O vestibular para medicina foi em 1992. Ele havia se preparado durante 2 anos, estudando até tarde da madrugada, fazendo exercícios em livros usados que eu comprava no sebo. No dia da prova, acordamos às 5 da manhã. Fiz café forte e um sanduíche caprichado com mortadela. Um luxo para nós. Fomos de ônibus até a capital. Uma viagem de 2 horas. Ele estava nervoso, as mãos suadas, e eu segurava sua mão tentando passar toda a minha força para ele. Vai dar tudo certo, eu repetia. Você é inteligente, filho. Mais inteligente que qualquer um desses meninos ricos. Quando saiu o resultado, 3 meses depois, eu estava no trabalho. O Miguel foi correndo até a fábrica com o jornal na mão, gritando: "Papai, passei! Passei em primeiro lugar!" O chefe me liberou mais cedo naquele dia e fomos comemorar no único restaurante da cidade. Pedi 2 porções de frango assado, a comida mais cara do cardápio, e ficamos lá conversando sobre o futuro até o restaurante fechar. Nunca me senti tão orgulhoso na vida. A faculdade foi dura para nós 2. Ele morava numa pensão barata na capital e eu mandava o que podia para ajudar com as despesas. Eram 6 anos pela frente. 6 anos de sacrifício, mas eu estava disposto a fazer qualquer coisa. Vendi nossa casa pequena e me mudei para um quarto nos fundos da casa da dona Neuza. Trabalhava agora 4 empregos. Dormia 4 horas por noite, mas mandava religiosamente o dinheiro para ele no dia 5 de cada mês. Durante os primeiros 2 anos, ele vinha para casa todo fim de semana. Chegava na sexta à noite, cansado dos estudos, e eu preparava os pratos que ele mais gostava: frango com quiabo, arroz doce, pamonha. Ficávamos conversando até tarde, ele me contando sobre as aulas, os professores, os colegas. Eu ouvia tudo com atenção, mesmo não entendendo metade do que ele dizia sobre anatomia e fisiologia. O importante era estar ali, os 2 juntos como sempre. Mas, a partir do 3º ano, as visitas começaram a ficar mais espaçadas. Ele arrumou um grupo de estudo, depois uma namorada da capital. Começou a fazer estágios nos hospitais. Entendia perfeitamente. Ele estava construindo sua vida. Seu futuro era o que eu sempre quis para ele. Mesmo assim, sentia falta das nossas conversas, dos nossos domingos na praça, das nossas refeições juntos. Formou-se em 1998, aos 24 anos. Na formatura, eu estava na primeira fileira, vestindo o único terno que possuía, o mesmo que usei no meu casamento com a Isabel. Quando chamaram o nome dele e ele subiu no palco para receber o diploma, eu chorei sem me importar com quem estava vendo. Ali estava meu menino, que eu criei sozinho, que se tornara médico contra todas as probabilidades. A professora Dona Carmen estava certa. Ele realmente tinha futuro. Depois da formatura, ele conseguiu uma residência em cirurgia num hospital da capital. Era uma oportunidade única, ele me explicou, que abriria portas para uma carreira brilhante. Eu concordei, claro.
Como poderia negar ao meu filho a chance de realizar todos os sonhos? Ele se mudou definitivamente para lá. Alugou um apartamento pequeno, mas bem localizado. Eu o visitei apenas uma vez, logo no início. Era um lugar bonito, moderno, cheio de livros e equipamentos médicos. Nada a ver com nossa casinha simples de onde ele vinha. As visitas dele aqui foram diminuindo ainda mais. De todo fim de semana passou para uma vez por mês, depois a cada 2 meses, depois apenas em datas especiais. Meu aniversário, Natal, Dia dos Pais. Mas eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Ele era um médico importante agora. Tinha responsabilidades, pacientes que dependiam dele. Eu me contentava com os telefonemas semanais quando ele me contava sobre os casos difíceis que operava, os vidas que salvava. Sentia orgulho a cada história, mesmo que significasse que ele estava cada vez mais distante. Em 2003, ele se casou com a Mariana, uma médica que conheceu durante a residência. Eu fui ao casamento, claro, vestindo o mesmo terno de sempre, agora já meio desbotado e apertado. A cerimônia foi linda, numa igreja grande da capital, cheia de gente elegante que eu não conhecia. Durante a festa, me senti um pouco perdido no meio de tanta sofisticação. O Miguel me apresentou para alguns colegas como meu pai, que me apoiou durante toda a faculdade, e eu via nos olhos deles uma mistura de respeito e pena. Respeitavam o sacrifício, mas tinham pena da minha origem humilde, das minhas mãos calejadas, do meu jeito simples de falar. A Mariana sempre foi educada comigo, mas nunca consegui criar uma ligação real com ela. Era uma moça fina, inteligente, mas distante. Nas poucas vezes que conversamos, ela falava sobre lugares que eu nunca visitara, livros que eu nunca lera, experiências que estavam muito além do meu mundo. Não a culpo por isso. Ela vinha de uma família de médicos, cresceu em outro ambiente, mas às vezes eu sentia que ela via o Miguel como alguém que havia subido na vida e que eu era um lembrete incômodo de onde ele viera. Os netos vieram em 2005 e 2008. Primeiro a Ana Carolina, depois o Pedro. 2 crianças lindas, inteligentes, cheias de vida. Eu os amava profundamente, mas era um amor distante, porque eu os via muito pouco. O Miguel trazia as crianças para me visitar talvez 2 ou 3 vezes por ano, sempre por períodos curtos. Eu tentava aproveitar cada minuto com eles, contando as mesmas histórias que contava para o pai deles quando era pequeno, brincando no quintal, fazendo aviõezinhos de papel. Mas percebia que eles me viam como um estranho carinhoso, não como um avô verdadeiro. Para eles, eu era o velhinho simpático que morava longe e que eles visitavam às vezes. Não conheciam minhas histórias, não sabiam dos sacrifícios que fiz pelo pai deles. Não entendiam por que eu morava sozinho numa casa tão simples. Isso doía mais do que posso explicar. Em 2010, tive meu primeiro infarto. O Miguel veio correndo quando soube. Passou 2 dias comigo no hospital. Organizou meu tratamento, conversou com os médicos. Durante aqueles 2 dias, senti que tinha meu filho de volta. Ele se preocupava comigo. Perguntava como eu estava me sentindo, se precisava de alguma coisa. Falávamos sobre o passado, sobre as dificuldades que enfrentamos juntos, sobre como éramos unidos quando ele era pequeno. Quando recebi alta, ele quis me levar para morar com eles na capital. A casa era grande, tinha um quarto de hóspedes onde eu poderia ficar. A Mariana concordara com a ideia, mas eu recusei. Não por orgulho, mas porque sabia que seria um estorvo. A vida deles era corrida, cheia de compromissos sociais e profissionais. As crianças tinham suas atividades, seus amigos, sua rotina. Eu seria apenas mais uma responsabilidade, mais uma preocupação numa vida já complicada. Preferi ficar na minha casa,
sozinho, mas independente. O Miguel organizou uma enfermeira que vinha me ver 2 vezes por semana. Contratou uma mulher para fazer a faxina e cozinhar algumas refeições. Eu aceitei essa ajuda porque vinha dele, porque era sua forma de cuidar de mim mesmo à distância. Mas no fundo, o que eu queria mesmo era sua presença, não os cuidados profissionais que ele pagava para outros me darem. Os anos passaram devagar. Minha saúde foi piorando aos poucos. Diabetes, pressão alta, problemas no coração, artrite nas mãos que um dia foram tão fortes. As visitas do Miguel foram ficando ainda mais raras. Ele sempre telefonava, sempre perguntava como eu estava, sempre se oferecia para pagar qualquer tratamento que eu precisasse. Era um bom filho à sua maneira, mas eu sentia que estava perdendo ele definitivamente. Em 2014, aos 80 anos, tive uma queda em casa e quebrei o fêmur. Fiquei internado por 3 semanas e quando saí, não conseguia mais morar sozinho. Foi então que o Miguel sugeriu o asilo. Não foi uma decisão fácil para nenhum de nós. Ele chorou quando me trouxe aqui. Disse que era temporário, que assim que eu me recuperasse totalmente, poderíamos pensar em outras opções. O asilo não é um lugar ruim. As enfermeiras são gentis. A comida é boa. Tenho um quarto só meu com uma janela que dá para um jardim bonito. Mas não é minha casa. Não é o lugar onde criei meu filho, onde guardei as memórias da Isabel, onde construí toda a minha vida. É apenas um lugar onde pessoas velhas vêm esperar a morte. Durante os 2 primeiros anos aqui, o Miguel vinha me ver uma vez por mês, às vezes acompanhado da Mariana e das crianças. As visitas eram sempre cordiais, mas formais. Ele perguntava sobre minha saúde, conversava com os médicos do asilo, trazia revistas e frutas. Ficava 1 ou 2 horas, depois dizia que precisava ir, que tinha plantão no hospital ou algum compromisso com a família. Em 2016, ele veio me ver numa tarde de domingo de março. Lembro-me perfeitamente porque foi a última vez. Ele estava diferente, mais nervoso que o normal. Disse que havia recebido uma proposta de trabalho nos Estados Unidos, numa clínica especializada em cirurgia cardíaca. Era a oportunidade da vida dele, a chance de trabalhar com os melhores médicos do mundo, de dar uma vida ainda melhor para a família. Eu disse que ficava feliz por ele, que sempre soube que faria sucesso na vida, que merecia todas as oportunidades que aparecessem. Ele chorou um pouco quando se despediu, me abraçou mais forte que o normal. Disse que voltaria logo, que era só uma questão de organizar a documentação e depois viria se despedir direito. Isso foi há 9 anos e 4 meses. Desde então, nenhuma visita, nenhum telefonema, nenhuma carta. No início, eu pensava que ele estava apenas ocupado com a mudança, com os preparativos da viagem. Depois, comecei a imaginar que talvez estivesse tendo dificuldades com os papéis, que o processo estava demorando mais que o esperado. Criei 1000 justificativas na minha cabeça para explicar o silêncio. Pedi para a assistente social do asilo tentar contato através do hospital onde ele trabalhava. Disseram que o doutor Miguel havia pedido demissão em abril de 2016 e não deixou informações sobre seu novo endereço. Tentaram o telefone celular, número inexistente. O apartamento onde morava foi vendido. Era como se meu filho tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. Mas eu sei que não desapareceu. Sei que está vivo em algum lugar, provavelmente nos Estados Unidos como havia planejado. Sei que está operando, salvando vidas, sendo o médico brilhante que sempre sonhou ser. Sei também que tem uma nova vida, talvez novos amigos, novos colegas, novas responsabilidades. E sei no fundo do meu coração que decidiu que eu não fazia mais parte dessa nova vida.
Essa é a verdade que dói mais que qualquer infarto, mais que qualquer remédio amargo, mais que qualquer noite insone neste quarto de asilo. Meu filho não me esqueceu por acaso. Ele escolheu me esquecer. Escolheu cortar os laços que o prendiam ao passado, à sua origem humilde, ao pai operário que o criou com tanto amor e sacrifício. Durante esses 9 anos, criei uma rotina de espera. Todas as manhãs, quando acordo, a primeira coisa que faço é olhar pela janela para ver se há algum carro diferente no estacionamento. Às tardes, quando as outras famílias vêm visitar seus idosos, eu fico sentado na cadeira da recepção, fingindo ler revista, mas na verdade, observando cada pessoa que entra. Sempre que toca o telefone da recepção, meu coração acelera. Será que é ele? Será que finalmente resolveu ligar? As enfermeiras sabem da minha espera. Algumas já tentaram me convencer de que talvez seja melhor aceitar que ele não vai voltar, que seria mais saudável para mim seguir em frente. Como se fosse possível seguir em frente quando você passa 80 anos da vida amando alguém mais que a si mesmo. Como se fosse possível simplesmente desistir do único filho que você tem no mundo. Outras enfermeiras são mais gentis. A Joana, que trabalha no turno da tarde, sempre me diz que tenho que ter fé, que ele pode estar passando por dificuldades que não consegue explicar, que talvez um dia ele apareça aqui de surpresa. Eu sorrio para ela e agradeço as palavras de conforto, mas no fundo sei que ela também não acredita no que está dizendo. Os outros idosos do asilo têm histórias parecidas com a minha. O seu Alberto, do quarto ao lado, espera há 7 anos a visita dos 3 filhos que moram na mesma cidade, mas nunca encontram tempo para vê-lo. A dona Elvira, que fica na cadeira de rodas perto da televisão, tem 5 filhos espalhados pelo Brasil, mas nenhum deles veio visitá-la nos últimos 3 anos. O seu José, que divide o quarto comigo há 2 anos, perdeu a esposa e os 2 filhos num acidente de carro, mas ainda espera que alguém da família extensa se lembre dele. Somos todos fantasmas dos filhos que criamos. Pessoas que dedicaram suas vidas inteiras a amar e cuidar de outros seres humanos, e que agora são tratadas como fardos inconvenientes, como capítulos encerrados na história de pessoas que seguiram em frente. É cruel como o mundo funciona. Criamos nossos filhos para o mundo, não para nós. Damos tudo de nós mesmos para que eles possam voar. E depois, ficamos sozinhos no ninho vazio, esperando um retorno que nunca vem. Às vezes, nas noites mais difíceis, quando a dor no peito aperta e o remédio não faz efeito, eu penso em como seria diferente se eu não tivesse me sacrificado tanto. E se eu tivesse guardado um pouco de dinheiro para mim? E se eu tivesse arrumado outra mulher depois da Isabel? Alguém que pudesse me dar mais filhos? E se eu não tivesse trabalhado tanto para pagar os estudos dele? Se eu tivesse dito que medicina era um sonho impossível para gente como nós? Mas essas são fantasias de um velho amargo. E eu não quero ser um velho amargo. Mesmo com toda essa dor, mesmo com todo esse abandono, eu não me arrependo de ter amado meu filho como amei. Não me arrependo dos sacrifícios que fiz. Ele conseguiu se tornar médico, conseguiu construir uma vida boa, conseguiu dar aos próprios filhos oportunidades que eu nunca tive. De certa forma, minha missão como pai foi cumprida com sucesso. O que me mata não é o sacrifício que fiz. O que me mata é saber que no final não significo nada para ele. Que todas aquelas tardes na praça comendo picolé de groselha, todas aquelas noites que passei acordado cuidando dele quando estava doente, todos aqueles abraços e conversas e momentos de felicidade que dividimos, tudo isso se tornou irrelevante na vida dele.
Quando ele estava pequeno e alguém perguntava quem era seu herói, ele sempre respondia: meu pai. Quando estava no ensino médio e faziam redações sobre pessoas importantes, ele escrevia sobre mim, sobre como eu trabalhava duro para dar o melhor para ele. Quando estava na faculdade, ele contava para os colegas sobre o pai operário que fazia 3 empregos para pagar seus estudos. Eu era importante para ele então? Eu significava alguma coisa. Agora sou apenas uma inconveniência do passado, um lembrete de origens que ele prefere esquecer. Quando alguém pergunta sobre a família, aposto que ele fala só da esposa e dos filhos. Aposto que não menciona o pai que mora num asilo no interior, sozinho, esperando uma visita que nunca vem. Tenho 81 anos e provavelmente não vou viver muito mais. Meu coração está fraco, a diabetes está descontrolada. Sinto dores que nem os remédios mais fortes conseguem aliviar. Às vezes acordo de madrugada e fico imaginando se vou morrer durante o sono. Se ele vai ficar sabendo, se vai se importar. Será que vão conseguir localizá-lo para avisar do meu funeral? Será que ele virá? Será que vai chorar? Ou será que a notícia da minha morte vai chegar até ele como um alívio? Mais um problema a menos na vida perfeita que construiu? Mais um fantasma do passado que finalmente foi embora? Não sei as respostas para essas perguntas. E talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor morrer na incerteza do que descobrir que realmente não significo mais nada para o menino que criei com tanto amor. Ontem, a enfermeira Joana trouxe uma novidade. Disse que falou com uma amiga que trabalha numa agência de detetive e que talvez fosse possível localizar o Miguel através da internet, das redes sociais, de registros públicos. Meu coração disparou só de imaginar a possibilidade de ter notícias dele depois de tanto tempo. Mas depois pensei melhor. Se ele quisesse falar comigo, saberia onde me encontrar. O asilo está no mesmo lugar de sempre. Meu nome está na lista telefônica. Não é falta de informação que nos separa. É uma escolha dele. E talvez seja melhor respeitar essa escolha, por mais que doa. Talvez seja melhor aceitar que o amor não é uma via de mão dupla, que é possível amar alguém mais do que esse alguém te ama, que os pais amam os filhos de uma forma que nem sempre é correspondida. Talvez essa seja uma das lições mais cruéis da vida, que o amor não é garantia de nada, nem mesmo de lembrança. Continuo fazendo minhas marcas no calendário, dia após dia. 3.416 riscos pequenos, que representam 3.416 dias de esperança e decepção. Hoje farei o 3.417. E amanhã, se Deus quiser, farei o 3.418. Porque ainda tenho esperança. É uma esperança pequena, machucada, quase invisível, mas ainda está aqui, teimosa como erva daninha. Esperança de que um dia a porta do meu quarto se abra e ele esteja lá, mais velho, talvez com cabelos totalmente brancos, mas com aquele sorriso de menino que eu conheci tão bem. Esperança de que ele me diga: desculpa, pai, demorei mais do que esperava, mas agora estou aqui e eu vou perdoar. Claro que vou perdoar, porque é isso que os pais fazem. Perdoam, esquecem, abraçam e fingem que a dor nunca existiu. É isso que o amor verdadeiro faz. Resiste, persiste, insiste, mesmo quando não há mais motivo nenhum para continuar. Meu nome é Antônio, tenho 81 anos e vou continuar esperando até o meu último dia de vida. Porque um pai nunca desiste do filho, mesmo quando o filho desiste do pai. Porque o amor que sinto por ele é maior que a dor que ele me causa. Porque no final das contas, ainda acredito no menino que um dia me chamou de herói. E se ele estiver lendo isso em algum lugar, em algum momento,
Depois que eu já tiver partido, quero que saiba uma coisa. Eu nunca parei de amá-lo. Nem por um segundo, nem por um dia, em todos esses anos de silêncio. Você foi, é e sempre será o maior amor da minha vida. E onde quer que eu esteja, quando partir desta terra, vou continuar esperando por você.